to sing God's praise. Then when we first began, Scapa do 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 do. Da 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 da. Ah, da da da. Do ba da do da da da. Overwhelming, never-ending, reckless love of God. Though it chases me down, finds still life, found leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it. Still, you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of I was your foe, still your love fought for me. You have been so good to me. And I felt no worth, you paid it all for me. You have been so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, finds still life, found leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it. Still, you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, finds still life, found me
quero começar esse tempo fazendo uma pergunta para você. I want to start off this morning asking you a question. Você é uma pessoa convicta? Are you a person with conviction? Você tem clareza? Você tem convicção da sua fé? You have conviction and clarity of your faith? Eu gostaria de afirmar que a convicção nos faz agir com clareza. I'd like to say that our conviction helps us to act with clarity. E eu queria que você guardasse essa frase no dia de hoje. Keep these in mind today. A convicção nos faz agir com clareza. Conviction helps us to, makes us act with clarity. Nós vamos pensar em uma história que está no livro de Números. We're going to ponder on a story in the book of Numbers. No capítulo 13 e no capítulo 14 desse livro, Chapters 13 and 14 of the book of Numbers. Conta a história de Josué e Caleb. Tells us the story of Joshua and Caleb. A história conta, já no comecinho do capítulo 13, o seguinte: o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. Chapter 13 says, the Lord said to Moses, send some of them to explore, some men to explore the land of Canaan, which I am giving to the Israelites. From each ancestral tribe, send one of its leaders. So at the Lord's command, Moses sent them out from the desert of Paran. All of them were leaders of the Israelites. Nós vamos pensar com essa história de Josué e Caleb em 4 características de uma pessoa convicta. We're going to think about 4 different characteristics of a person who has conviction, looking at the stories of Caleb and Joshua. Hold on one second. Pastor, uma pergunta. Convicção ou convicto de... Convicção, né? Convicção. Conviction. I'm sorry. Thank you. Quando Moisés envia Josué e Caleb para reconhecer ou para verificar a terra de Canaã, When Moses sent Caleb and Joshua to search the land of Canaan, a história conta que Josué e Caleb foram com outras pessoas para fazer essa verificação. history tells us that they went to explore the land along with some other people. E se você quiser ler no capítulo 13, você vai identificar essas pessoas. Chapter 13 tells us who they were. E quando eles chegam na terra de Canaã, When they arrive at Canaan, eles podem verificar que a terra era muito fértil, they realized that the land was good, was fertile, que as coisas plantadas davam muito frutos, whatever was planted, it gave back an abundance of fruits. e a terra era muito boa. The land was good, really good. Porém, tinha algumas dificuldades para chegar nessa terra. However, there were some challenges to get to the land of Canaan. E eu quero ler um trechinho para vocês, parte do relatório que quando eles voltaram para falar para Moisés, eles trouxeram um relatório. I'm going to read part of a report that they wrote once they went back to speak with Moses about what they saw in the land. Eu acho que eu posso ler um versículo e você lê outro, assim sucessivamente, por favor. O versículo 26 diz assim: eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra. They came back to Moses and Aaron and the whole Israelites community at Kadesh in the desert of Paran. There they reported to them and to the whole assembly and showed them the fruits of the land. O versículo 27 diz assim: e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. They gave Moses this account. We went into the land to which you sent us, and it does flow with milk and honey. Here's its fruits. Se você olhar um pouquinho antes, o texto diz que eles
precisaram de algumas pessoas para levar um cacho de uva, que era muito grande. If you observe, like a few verses before, they needed some extra people to take some of the bunches of grapes. Era uma terra excelente. It was an excellent piece Porém, of land. olha o versículo 28. Look at the verse 28 now. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enac. But the people who live there are powerful, and the cities are fortified and very large. We saw descendants of Enac there. Os amalequitas vivem no Negueb, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. The Amalekites live in the Negev. The Hittites, Jebusites, and Amorites live in the hill country, and the Canaanites live near the sea and along the Jordan. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: Subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Then Caleb silenced the people before Moses and said, We should go up and take possession of the land, for we can certainly do it. O versículo 31 diz assim: Mas os homens que tinham ido com ele disseram: Não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. But the men who had gone up with them said, We can't attack those people, they are stronger than we are. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos que vimos são de grande estatura. And they spread among the Israelites a bad report about the land they had explored. They said, The land we explored devours those living in it. All the people we saw there are of a great size. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enac, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. We saw the Nephilim there, the descendants of Enoch, come from the Nephilim. We seemed like grasshoppers in our own eyes, and we looked to the same to them. Nós podemos ver, até nesse ponto da leitura, as pessoas foram para verificar a terra, voltaram e deram um relatório. We can see up to this point that the people went to explore the land, and they came back and gave a report about the land. E nós podemos ver dois relatórios diferentes. We can see two different reports being made. Alguém falando que a terra era muito boa, mas era impossível conquistar. One of them saying, the land is really good, but it's just impossible to invade. E o outro falando que a terra era muito boa e era possível conquistar aquela terra. And another group saying, it's really good and we can do it. E na nossa vida acontece a mesma coisa quando nos deparamos com situações assim. In our lives, the same thing happens when we face tough challenges. A nossa convicção, ela nos faz olhar para alguma coisa de formas diferentes. Our conviction helps us to look at things differently. E com a forma que nós olhamos as coisas é o que vai definir a nossa decisão. The way we look at things will define how we're going to act. Inclusive nas coisas fáceis. Especially even in the easy things. Eu quero convidar você nessa manhã para pensar nessas características que podemos ver em Josué e Caleb para trazer essa visão diferente da mesma situação. I want you to think about it this morning about the different characteristics of Caleb and Joshua. Josué e Caleb, depois, se você continuar lendo o texto, eles falam o seguinte: se Deus estiver conosco, nós vamos vencer. Joshua and Caleb said, if God is with us, we're going to prevail. Se nós somos obedientes a Deus, nós vamos vencer. If we're obedient to God, we will prevail. Josué e Caleb tinham a convicção de que se Deus estivesse na situação, a vitória era certa. Caleb and Joshua had the conviction that if God was in the situation, that's it. The time was right. Vejam bem, o texto bíblico diz que dessa geração aqui de Josué e Caleb, somente Josué e Caleb entraram na terra prometida. The Bible says that out of the whole generations here, only Caleb and Joshua were allowed to enter the land. Todos os outros não entraram.
All of them were not allowed to do it, inclusive Moisés. including Moses. E por que eles entraram? Why were they able to get in? Porque eles tiveram a convicção Because they had conviction de que Deus estava com ele. that God was with them. E essa convicção os fez agir com clareza. The conviction helps them to act with clarity. E uma característica que nós podemos ver de alguém convicto é a obediência a Deus. One of the characteristics of someone who acts with conviction is the obedience to God. A Bíblia traz várias questões sobre ser obediente. The Bible raises a lot of questions about being obedient. Ela ensina como sermos obedientes. It teaches us how to be obedient. Ela ensina no que sermos obedientes. It teaches us on what to be obedient. E a obediência a Deus nos faz ver e experimentar coisas que jamais experimentaríamos. And our obedience to God helps us to see and experience things that we wouldn't be able to do it otherwise. Então, uma pessoa convicta, ela vai ter a clareza de que ela precisa obedecer ao Senhor. Someone who's acting with conviction, they will have the clarity that they need to obey the Lord. Agora, eu quero colocar em xeque a sua convicção, a sua certeza de acreditar em Deus. Now I want to do a fact check on your conviction and certainty to trust the Lord. Se você tem a convicção em Deus, você vai ser obediente. If you have conviction in God, you will be obedient. Você tem sido obediente? Have you been obedient? Assim como Josué e Caleb. Like Joshua and Caleb were. A segunda característica que podemos ver em Josué e em Caleb como servos convictos The second characteristic that we learn from Caleb and Joshua is estava na fé. faith. Eles tinham fé em Deus. They have faith in God, Não a fé neles mesmos. not faith in themselves, Não a fé no poder do exército deles. not faith based in their own army. Até mesmo porque você pode verificar no relatório das outras pessoas que foram à terra para verificar, era totalmente negativo. You can check upon based on the report that was given to Moses by the other group. A proteção das cidades eram grandes. The cities had these were fortified cities. Existiam pessoas de grandes estaturas. There were giants. Os exércitos eram poderosos. The army was powerful. Era impossível para os homens. It was impossible for man. Mas aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. What is impossible to man, it is possible to God. E essa fé de Josué e Caleb And the faith of Joshua and Caleb estava à prova. was put to proof. No meu entendimento, essa foi a característica determinante para levar Josué e Caleb à terra prometida. In my understanding, this was the trial by fire to later take them, Caleb and Joshua, to the promised land. E essa deve ser uma característica que nós devemos buscar. And that should be a characteristic that we should adopt. Se nós temos convicção, a fé ela está totalmente ligada à nossa convicção. Our faith is connected, linked to our conviction. Se nós confiamos em Deus, nós sabemos que as coisas vão dar certo. If we trust in the Lord, in God, we know that things will work out. Não o certo que muitas vezes nós esperamos que aconteça, Not what we hope to happen, mas o certo da forma como Deus deseja. the way God wants it. A Bíblia diz que a fé remove montanhas. The Bible says that faith moves mountains. A Bíblia também diz que sem fé é impossível agradar a The Deus. Bible also says that without faith you can't please God. A Bíblia também diz, lá no Novo Testamento, The Bible also says in the New Testament, que pela fé em Cristo nós somos salvos. by faith in Christ we are saved. Ou seja, pela fé em Jesus Cristo nós vamos ter também a terra prometida. By faith in Jesus Christ we also have the promised land. E é somente pela fé em Jesus que nós vamos ter a vida eterna. Only through faith in Jesus we'll have eternal life. Somente em Jesus nós vamos viver num lugar onde não haverá mais choro, não haverá mais dor. Only through Jesus we can live in a place that will be no more sorrow, no more pain.
Eu quero convidar você nessa manhã para que busque a Deus, para que essa fé em você seja despertada. I'm going to invite you this morning to seek God that this faith may be awakened, E fortaleça a sua convicção em servir a Deus. may strengthen your conviction to serve God. Uma outra característica que podemos perceber nessa história de Josué e Caleb, Another thing we learn from this story of Caleb and Joshua, porque ele era obediente e tinha fé, ele tinha ousadia. because he was obedient and had faith, he was bold. Diante de uma situação difícil, muitas vezes é determinante ter ousadia. Before a tough situation, it's important to be bold. Não se contentar com as coisas da maneira que estão. Not to be happy with the things as they are. Muitas pessoas dizem, isso sempre foi assim, é dessa maneira, vai ser sempre assim. E, sim, So many people are comfort with the status quo. Everything has been the way they are, so why change? e na verdade não deve ser assim. In reality, it shouldn't be that way. As coisas podem e devem mudar. Things should and must change. E nós somos responsáveis também por mudanças. We are responsible for changes. O cristão, aquela pessoa que crê em Jesus, ela é responsável por mudanças. The Christian who trusts in Jesus, they are responsible for changes. A nossa convicção, ela deve nos fazer trabalhar para isso. Our conviction should help us or push us to work towards it. Vejam bem, voltamos à nossa primeira frase, a convicção nos faz agir com clareza. Let's go back to the initial phrase. Our conviction helps us to act with clarity. Se você vai pegar uma estrada para viajar, você tem convicção que aquela estrada vai levar você à cidade que você quer. So if you're going to take a road to travel somewhere, take a trip somewhere, you're going to have the conviction that that road will take you to your intended destination. Se você não tiver convicção, é melhor você não pegar essa estrada. If you got no conviction, don't take that road. Talvez pare e pergunte para alguém se aquela estrada leva a esse caminho. Get some help. Ask some people for give you direction. Então, Deus nos convida para participarmos, para estarmos também nessa terra prometida, e Ele nos ajuda com obediência, fé e ousadia. God invites us to be in the promised land, and He challenges us to act with conviction. A ousadia também ela está totalmente ligada à fé. Our boldness is connected to faith. Eu faço porque eu tenho fé. I do it because I have faith. Mas, inclusive, você pode perceber na palavra de Deus, lá no Novo Testamento, quando há essa questão de fé e prática. You're gonna note in the New Testament there is a correlation between faith and practice, Fé e obras. faith and work. Se eu tenho fé, eu vou fazer. If I have faith, I will do it. Então, por causa disso, Josué e Caleb, eu repito, Josué e Caleb entraram na terra prometida. And because of that, Joshua and Caleb were able to get into the promised land. Porque eles fizeram acontecer. They made it happen. Eles tiveram ousadia. They were bold. A convicção também é uma das características, deve ser a responsabilidade. Conviction also it brings responsibility. Dependendo do que nós falamos às pessoas, Depending on what we tell others, ajuda as pessoas a tomarem a direção correta. helps people to make the right choices. A nossa história diz que algumas pessoas falaram, olha, é impossível entrar nessa terra. The Bible says that some people said it was impossible to get into the land. E Josué e Caleb, somente os dois, falaram, é possível. But Joshua and Caleb, the only two said, no, it is possible. Por causa disso, muitas pessoas deixaram de entrar na terra prometida por causa da irresponsabilidade de alguns. And because of that, so many people were not able to get allowed into the promised land because of the irresponsibility of some of them. Se você ler o texto, você vai perceber que
Esses que deram o relatório negativo induziram o povo a ir contra Josué e Caleb. Those who gave a bad report, they basically incite the people to go against Caleb and Joshua, A ponto que o povo queria apedrejar Josué e Caleb. to the point that the people wanted to stone them too. Vejam bem, a responsabilidade daquele que tem a convicção. Look at the responsibility of those who have conviction. Você tem convicção? Do you have conviction? Você tem convicção de estar nas mãos de Deus? Do you have the conviction that you are in God's hand? Existe um cântico, uma música no cancioneiro salvacionista, This is a song in the book of songs of the Salvation Army. que em português nós temos a tradução Eu vou no poder do Senhor. In Portuguese, it's translated to I'll go in the power of God. Eu vou. Mas eu só vou se o Senhor estiver comigo. I will go, but only if God will go with me. Agora eu posso dizer com certeza, eu vou, porque o Senhor está comigo. Now I can say with certainty that I will go because God is with me. E justamente esse era o pensamento de Josué e Caleb. That was the mindset of Joshua and Caleb. Se o Senhor se agradar de nós, nós vamos vencer. If the Lord is pleased with us, we will prevail. Se o Senhor estiver conosco, nós vamos vencer. If the Lord is with us, we will prevail. Nós pensamos nessa manhã em 4 características de uma pessoa convicta. We thought about this morning in 4 different characteristics of someone who has conviction. Você lembra delas? Do you remember them? Obediência, Obedience, fé, faith, ousadia boldness, e responsabilidade. responsibility. Peça a Deus para que te dê convicção. Ask God to give you conviction. E essas características vão ser fortalecidas na tua vida. And these different characteristics will be strengthened in your lives. Se você não tem certeza, se você tem dúvida, If you're not too sure, if you have doubts, ou se você precisa de uma renovação nessa manhã, if you need a checkup or a jumping start this morning, eu quero te convidar, independente da tua situação, I want to invite you, irrespective of your situation, independente do que você tem vivido, irrespective of what you're going through, eu quero convidar para que você experimente o poder de Deus, I want to invite you to experience God's power, convidando Cristo Jesus para cuidar da sua vida, inviting Jesus Christ to take care of your life, entregando a sua vida nas mãos de Cristo. allowing Jesus to handle your life. Jesus nos ama, independente de quem nós somos ou o que fizemos. Jesus loves us, irrespective of who we are or what we've done. E quem sabe amanhã o nosso relatório a outras pessoas vai ser: nós vamos para o céu, porque Cristo está conosco. Perhaps tomorrow, if we will talk to somebody, and our report to that person will be, we will go to heaven because Christ is with us. E nós vamos vencer todas as problemáticas que o mundo nos oferece. And we're going to prevail over all the challenges that the world presents to us Pelo poder do nosso Senhor. through the power of our Lord. Nós vamos ouvir uma música agora. We're going to listen to a song now. E eu quero convidar, enquanto você ouve essa música, que você pare tudo que você está fazendo. Feche teus olhos e converse com o Senhor. I'm going to invite you to close your eyes during this song and just have a conversation with the Lord. Deixe que esse Espírito Santo, que conhece a todos nós, e está aí com você, está aqui conosco, o Espírito Santo toque na tua vida. Allow the Holy Spirit that is with you and it is with us here to touch your life. Escute o Senhor. Espírito de Deus.
Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono, Pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. We're going to say a prayer now. Lord God, thank you so much for the wonderful opportunity to be here this morning, Lord God, worshiping and praising you. Lord God, like the message that was preached this morning, Lord God, about conviction, we pray, Lord God, that we may be inspired to act with more conviction, not the empty conviction that the world gives us, or the empty conviction that self-help books provides us with, but the true conviction, Lord God, of the Holy Spirit. And I pray, Lord God, that you may help, Lord God, that the Holy Spirit may move amongst us, and that we may be a blessing to others, Lord, that we may act with conviction, may be responsible, and make good choices. We ask in the name of Jesus, Lord. Amen. Senhor, muito obrigado porque o Senhor tem falado conosco sobre esse assunto de convicção. Nos ajuda, Deus, a estarmos convictos no Teu caminho. Nos ajuda, Senhor, nós precisamos do Senhor. E certamente dessa forma nós vamos ter clareza em todas as decisões que precisamos tomar. Nós precisamos de Ti, Senhor Deus. Abençoa cada pessoa que está participando conosco. Senhor Deus, está vendo e ouvindo, Senhor Deus, nessa manhã sobre essa mensagem. Eu peço a Tua bênção sobre cada um, Deus, sobre nossas vidas, sobre cada pessoa, Senhor Deus, que tem participado conosco, Pai. Nós precisamos do Senhor, porque o Senhor está conosco. Nós podemos ir, nós podemos estar certos de que nós vamos ter a Tua vitória em nossas vidas. Não a nossa, não da nossa forma, mas como o Senhor quer. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Tenho alguns anúncios. I got a few announcements to make. Quero convidá-los para no dia de hoje, nós temos o nosso estudo bíblico às 18 horas. I want to invite you this evening. We have a Bible study at 6 p.m. Nós temos o estudo bíblico via Zoom. We have a Bible study via Zoom. Se você quiser participar, deixe um recado para nós na nossa página que nós vamos enviar o link para você. If you want to join us, just shoot us a message on our page, and we'll be happy to provide you with the link. Também temos o nosso estudo bíblico quinta-feira às 6 horas da tarde também. Also have a Bible study on Thursdays at 6 p.m. as well. E na sexta-feira, o estudo bíblico das mulheres. And on Fridays, the women's Bible study. Quero convidá-las também para participar do comissionamento do Território Oeste. I
I want to invite you to participate of the commissioning on the Western Territory. No dia 13 de junho, nós temos algumas atividades. À 1 da tarde, nós temos o Encore Online. June 13, we got a few activities. We got the Encore online. Às 7 horas da noite, da outra programação, We Believe, também online. 7 p.m. we're going to have We Believe program. E às 9 também da noite, o programa de jovens adultos, também online. At 9 p.m. we're going to also have the young adults program online as well. Também temos dia 14, às 2 horas da tarde, o comissionamento e ordenação dos novos tenentes. On June 14, we're going to have the commissioning of the new cadets, lieutenants. Algumas pessoas têm perguntado também sobre como enviar os seus dízimos e ofertas nesse tempo de pandemia, né, onde não é possível estar presencialmente aqui. Some have asked, how do I send my tithes and offerings? How do I do it? Nós temos um aplicativo que você pode fazer o download. We have an app that you can download. The Title App. The Tithe app. Então, se você quiser mais informação, nós podemos enviar, nós podemos também colocar. Nós vamos colocar nas nossas redes sociais esse aplicativo e você pode fazer enviar o seu dízimo e a sua oferta, se você preferir, através desse aplicativo. On our social media, we will provide you with a link so you can use that app to provide us with your tithes. Que o Senhor, nosso Deus, te dê uma boa semana, te dê uma semana abençoada na presença dele. The Lord our God may give you a blessed week this week. Tenha convicção Have conviction e tome decisões acertadas. and make decisions, right decisions. Deus abençoe a todos. Tenha uma boa semana. God bless you. Have a great week. Bye.